Olá, eu sou o Robert, integrante do GET de Engenharia Computacional, e nessa quinta aula a gente vai ver sobre armazenamento de dados e loop. Armazenamento de dados é basicamente uma forma que a gente tem de conseguir guardar informações para serem utilizadas posteriormente na nossa aplicação e nos nossos códigos. E a forma de utilizar essas informações é armazenando elas em variáveis. No MIT App Inventor, a gente consegue utilizar variáveis de diferentes formas, seja criando elas em blocos ou algum objeto, como os botões, os sensores e coisas do tipo. Assim, a gente consegue pegar essas informações e conseguir modificar elas, conseguir ler, conseguir atualizar, dependendo do que o usuário quiser fazer na aplicação. Vamos agora fazer um exemplo de aplicação que pode utilizar diferentes tipos de variáveis. Uma variável onde o usuário adiciona o valor e uma variável que o valor é adicionado dentro do próprio código. Nesse exemplo, a gente tem que inicializar duas variáveis, inicializando assim em um bloco, um valor 2 e um valor 3. A gente vai estar adicionando esses valores nessa nossa variável. E o nosso usuário, ele vai ter que adicionar um número, assim, criando uma outra variável, que seria uma caixa de texto, e assim a gente consegue manipular essas variáveis para saber se o número é maior, menor ou igual a zero. E para os valores maiores ou menores que zero, a gente vai fazer uma multiplicação, que é uma outra forma de manipular essas variáveis. Os valores que a gente pode usar de teste são o -1, o 0 e o 5. E ali embaixo a gente tem as saídas esperadas. Os blocos mais comuns utilizados para fazer manipulações e criação de variáveis são esses aqui, como por exemplo o inicializador global, que é utilizado para criar variáveis que não são manipuladas na interface da sua aplicação. Também conseguimos utilizar as variáveis que a gente criou na interface, como as caixas de texto, com os blocos. Assim, elas funcionariam como uma variável global que é inicializada. Essas variáveis a gente consegue utilizar com blocos lógicos, com blocos matemáticos e com uma série de outros blocos para conseguir fazer manipulações. No caso deste exemplo, a gente usaria blocos lógicos e blocos matemáticos. Primeiro, para saber se o valor é maior, menor ou igual, e depois para multiplicar os valores inseridos com a variável que a gente criou. E esse é um exemplo de formas que a gente tem para conseguir utilizar variáveis para conseguir ter alguma interação com o usuário e salvar essa informação para ser usada posteriormente de alguma outra forma, podendo ser variáveis tanto criadas pela aplicação, quanto variáveis que o usuário adiciona. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é sobre looping. Quando a gente tem uma aplicação que utiliza uma série de variáveis ou que a gente tem que fazer uma série de instruções repetitivas, a gente pode utilizar um método que é o looping, que basicamente pega uma instrução e a repete uma série de vezes para que você não tenha que fazer o mesmo código repetidas vezes. Um exemplo de aplicação de loop é criar tabuadas, onde você teria que fazer uma multiplicação de um mesmo valor uma série de vezes. Utilizando o loop, você consegue fazer com um único bloco só toda essa tabuada. E nesse exemplo, a gente consegue fazer uma tabuada onde o usuário colocaria um valor e a nossa aplicação ela iria mostrar para a gente toda a tabuada desse valor. Mas para isso ser feito, a gente tem que fazer 3 perguntas. Qual comando deve se repetir? Quantas vezes é necessário repetir esse comando? E quando a repetição vai se encerrar? Qual comando deve se repetir? No caso da tabuada, seria o comando de multiplicação. Quantas vezes deve se repetir? Isso vai variar do tamanho que você quer a tabuada. No nosso caso, seria uma tabuada que vai do 0 até o 10. Quando a repetição vai se encerrar? Isso vai variar de código para código, mas no nosso caso é quando a tabuada chegar no 10. Dessa forma, a gente vai utilizar uma variável contador, que se inicia do 0 e vai até o 10. E a cada momento, a gente vai perguntar para ela:
ela é menor que 10, que é o momento que a gente quer encerrar. Se ela não for menor que 10, a repetição vai continuar. Assim, ela vai fazer a nossa multiplicação para colocar na tabuada, que é o número que o usuário colocou, vezes o seu contador e o valor da tabuada. Depois, ela vai somar a este contador. Afinal, é um contador, então ele tem que ir de um número até outro. Ele iniciou do 0 e ele vai até o 10. Então, ele vai somando do 0, vai fazer o processo, depois ele vai somar 1. Do 1, ele vai fazer o processo, que irá somar para o 2, até que ele chegará ao momento que será maior que 10, assim finalizando a nossa repetição. No MIT App Inventor, a gente tem algumas formas de fazer esses loopings, sendo 2 blocos especiais. O primeiro, o bloco para cada, onde você terá já a sua variável contador ali, e você dirá o valor inicial e o valor final dela, assim como o passo, que seria o valor a ser somado. Como o exemplo que a gente deu anteriormente da tabuada, o valor inicial seria o 0, o valor final, 10, e o valor a ser somado seria o 1. Afinal, a tabuada vai de 1 em 1. Abaixo, a gente colocaria o código que se repetiria. No caso da tabuada, seria o código que mostraria a multiplicação do valor que o usuário adicionou com o valor do contador. Um outro bloco utilizado no MIT App Inventor para repetição é o enquanto testar, que a gente vai testar uma questão lógica. Enquanto ela estiver verdadeira, vai se repetir o nosso código. Então, após o testar, a gente adiciona um bloco lógico que dirá se essa informação é verdadeira ou falsa. E, posteriormente, terá os blocos que vão ser repetidos. Este é um bloco muito útil quando você não quer utilizar uma variável de contagem, um contador. Assim, enquanto uma informação for verdadeira, ele será repetido, sem a necessidade de que tenha uma quantidade específica de vezes a se repetir. Agora a gente pode aplicar tudo isso que a gente aprendeu num exemplo, fazendo a nossa tabuada. Então, com o nosso primeiro bloco para cada, a gente deve gerar uma tabuada de 0 a 10 do número que o usuário escolher. No caso desse exemplo, a gente colocaria os números 2, 7 e 9. E com estes exemplos terminamos a nossa aula 5, onde a gente aprendeu sobre armazenamento de dados em variáveis e sobre comandos de repetição em loop.